São José Operário, a história oculta do pai de Jesus que a igreja revelou tarde demais. O silêncio que grita: quem foi São José? Você já parou para pensar em alguém que teve um papel fundamental na história da salvação e mesmo assim permaneceu em completo silêncio? Ele não escreveu nenhuma carta, não fez discursos públicos, não realizou milagres diante de multidões. Ainda assim, foi escolhido por Deus para ser o pai terreno do Salvador do mundo. Isso te parece comum? Ou você também sente que há algo mais profundo, algo que nunca te contaram? Hoje vamos mergulhar na vida de São José Operário, uma figura envolta em mistério, silêncio e força. Mas atenção, esse não é um vídeo qualquer sobre santos. Este é um chamado, uma convocação para enxergar a fé, a missão e o trabalho com outros olhos. São José é muitas vezes lembrado como o carpinteiro de Nazaré, um homem simples, humilde. Mas será que ele era apenas isso? Ou havia nele uma grandeza escondida que só os olhos espirituais podem enxergar? Imagine você ser encarregado de proteger o Filho de Deus. Você estaria preparado? Teria coragem, fé suficiente ou duvidaria? José não duvidou. Ele aceitou sem uma palavra. Quando Maria lhe revelou que estava grávida do Espírito Santo, ele quis deixá-la em segredo, por respeito, por justiça. Mas um anjo apareceu em sonho e ele, sem hesitar, obedeceu. Quem faz isso hoje? Quem ainda escuta os sussurros de Deus no silêncio da alma? Este primeiro bloco é um convite. Feche os olhos e pense. E se a maior vocação da sua vida não estiver nos palcos, mas no anonimato, na fidelidade silenciosa? Assim foi com José. E talvez assim esteja sendo com você. Não vá embora. O que você vai ouvir a seguir pode mudar a forma como você encara o trabalho, a família e até a sua fé. O guardião do mistério. A fé que não precisa de palavras. Quantas vezes você já sentiu que Deus está em silêncio, que você ora, pede e nada acontece? Já pensou que talvez Ele esteja te formando no silêncio como fez com São José? O nome de José aparece pela primeira vez nos evangelhos com um peso enorme. Ele era justo. Mas o que significa isso? Ser justo aos olhos de Deus é muito mais do que ser correto. É ser íntegro, obediente, firme, mesmo quando o mundo inteiro não entende, mesmo quando tudo parece estar contra. José foi o homem escolhido para estar ao lado de Maria durante a gestação do Messias. Ele não questionou, não se revoltou, não fugiu. Ao contrário, assumiu a missão com coragem e, mais do que isso, com silêncio. Não há nenhuma palavra de São José registrada na Bíblia. Nenhuma. Isso já te intrigou? Será que o silêncio dele foi fraqueza? Ou será que é justamente no silêncio que mora a verdadeira força? Quantos de nós queremos ser ouvidos, reconhecidos, aplaudidos, e esquecemos que o reino de Deus é feito pelos que servem em segredo? São José aparece em momentos cruciais da vida de Jesus, no nascimento, na fuga para o Egito, na apresentação no templo, no reencontro no templo aos 12 anos. Sempre como aquele que protege, que sustenta, que guarda. Você já se sentiu sobrecarregado por responsabilidades? Já teve que ser forte por alguém? Cuidar sem ser notado? Então você sabe o que José viveu. E agora, talvez, entenda o porquê de ele ser tão importante. Ele é o guardião do invisível, do que é precioso demais para ser exposto. Não saia agora. Vamos revelar como o trabalho de José não era só carpintaria. Era espiritual, era profético. Carpinteiro, ferreiro, serralheiro. Assim era São José,
como narram os evangelhos, além de ser esposo de Maria e pai terreno de Jesus. Com a sua vida de operário honesto, São José enobrece o trabalho manual, com o qual mantinha sua sagrada família e participa do plano salvífico. José, o Justo. Assim é chamado pelas Escrituras. Com esta denominação de o Justo, a linguagem bíblica define todos aqueles que amam e respeitam a lei como expressão da vontade de Deus, como José. Descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo de Maria. Como a sua noiva, ele também disse sim ao anjo, que lhe apareceu em sonhos para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, fruto do Espírito Santo. A sua característica é o escondimento, manter-se à distância. Como um pai que ensina seus filhos a arte do trabalho, assim José também o fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado várias vezes nos evangelhos como o filho do carpinteiro, ou simplesmente carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, dever e perfeição do homem. Exerce seu domínio sobre a criação, prolonga a obra do Criador, presta serviço à comunidade e contribui para o plano de salvação. José amava seu trabalho. Nunca reclamava do cansaço, mas, como homem de fé, o elevou à prática da virtude. Sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza e não invejava os ricos. Para ele, o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas apenas um meio para sustentar a família. Depois, segundo a prescrição para os judeus, aos sábados, ele observava o descanso semanal e participava das celebrações. Não devemos nos surpreender com este nobre conceito do trabalho mais humilde, o manual. De fato, no Antigo Testamento, Deus é representado em tempo oportuno como vinheiro, semeador, pastor, o operário do céu, o trabalho como missão divina. Você trabalha, você luta, você se cansa e às vezes se pergunta: qual o sentido de tudo isso? Imagine um homem que trabalhava todos os dias, com as mãos calejadas, o suor escorrendo, a madeira se transformando, mas que fazia tudo isso, sabendo que o menino ao seu lado era o Salvador do mundo. Isso muda tudo, não muda? José não apenas ensinou Jesus a trabalhar, ele deu um exemplo vivo do que significa fazer do trabalho uma oração, uma oferta a Deus. A Igreja não escolheu à toa o título São José Operário. Hoje, 1º de maio, celebramos o Dia do Trabalhador e, juntamente, o São José Operário. Tal dignidade da comemoração deste santo foi dada em 1955 pelo Papa Pio XII, que, em meio à Praça de São Pedro, repleta de mais de 200 mil pessoas, cristianizou a festa civil para dignificar os frutos do esforço humano através do trabalho. Queremos reafirmar em forma solene a dignidade do trabalho, a fim de que inspire na vida social as leis da equitativa repartição de direitos e deveres. São José foi dado à humanidade para exprimir visivelmente as adoráveis perfeições do Pai, para ser a sua imagem aos olhos do Filho de Deus. Então, como deve ser excelsa a sua santidade, a beleza desse grande santo que Deus Pai criou com suas mãos para representar a si mesmo ao Filho unigênito. O Evangelho especifica o tipo de trabalho pelo qual José garantia a sustentação da família, o trabalho de carpinteiro. No desenvolvimento humano de Jesus, em sabedoria, em estatura e em graça, a virtude da laboriosidade era notável. E neste sentido, São José tem uma grande importância para Jesus. Se verdadeiramente o Filho de Deus, feito homem, o escolheu para revestir a si mesmo de sua aparente filiação, Jesus, o Cristo, quis assumir a sua qualificação humana e social deste operário. É através deste homem justo, São José, que Deus nos cativa a buscar a santificação das nossas atividades laborais.
nos ensinando a dedicar cada dia de trabalho, as nossas forças, o fruto da nossa dedicação, para o alcance da santificação da nossa vida. E São José, sendo o patrono dos trabalhadores, a Igreja se volta para a proteção daqueles que são tratados com injustiça e têm seus direitos violados perante o trabalho. Assim, a Igreja defende os trabalhadores de forma veemente em seus ensinamentos, assegura que o trabalho é fundamento sobre o qual é edificada a vida familiar, que é direito do homem e da mulher por vocação. Neste sentido, o Estado, as empresas e sindicatos têm o dever de lutar por políticas públicas para assegurar tudo o que é de direito dos operários e famílias em vista de vida digna. Que São José operário, modelo dos trabalhadores, seja nosso socorro em meios às labutas e desafios que possam aparecer em nossas atividades laborais e dar a dignidade de um emprego àqueles que buscam por trabalho e condições melhores para a sobrevivência. Mas por que isso é tão importante? Porque José mostra que o trabalho não é maldição, é missão. É caminho de santidade. Você já se sentiu invisível no seu emprego? Já achou que sua rotina não tem valor espiritual? Então ouça isso. Cada martelada de José era uma oração. Cada tábua cortada era uma oferenda silenciosa. E cada dia, vivido em fidelidade, era um passo na redenção da humanidade. Essa é a beleza do ordinário, vivido com fé. Mas atenção! José também viveu perseguições. Precisou fugir com Maria e Jesus para o Egito, deixando tudo para trás. Quantas vezes você já teve que recomeçar? Sentiu o medo de perder tudo? Vamos explorar as dores ocultas de São José e como ele enfrentou tudo isso sem perder a fé, a fuga, o medo e a fé. As noites escuras de José. Quantas vezes você já enfrentou um medo tão grande que só pensava em fugir? Já teve que tomar decisões rápidas, com risco de perder tudo? Imagine acordar de madrugada, ouvir um aviso em sonho e ter que fugir imediatamente com sua esposa e um recém-nascido nos braços. Essa foi a realidade de São José. Depois do nascimento de Jesus, Herodes decretou a morte de todos os meninos com menos de 2 anos. Era o ódio tentando destruir a esperança. E mais uma vez, o anjo falou com José. Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito. Sem hesitar, ele obedeceu. E você? Obedeceria mesmo sem entender? Mesmo com medo? José enfrentou a noite, a estrada, o deserto, a incerteza. Carregava em seus braços o Salvador e em seu coração um medo humano, mas uma fé inabalável. Quantos de nós vivemos perseguições invisíveis? O medo do desemprego, a instabilidade familiar, a pressão social, a angústia espiritual. José é aquele que compreende o sofrimento silencioso dos justos e nos ensina que fugir às vezes também é coragem, desde que seja para proteger aquilo que é sagrado. A jornada para o Egito durou anos. Imagine o esforço de recomeçar num país estrangeiro, longe da terra natal. José trabalhou, sustentou sua família, reconstruiu a vida em silêncio. E quando Deus mandou voltar, ele voltou. Você está disposto a começar do zero, se for esse o chamado de Deus para a sua vida? A história de José é cheia de recomeços. E cada recomeço foi um ato de fé, de fidelidade, de amor. Vamos revelar o maior mistério da vida de São José, sua morte. E porque ele é conhecido como o patrono da boa morte, o homem que morreu nos braços de Deus. Pouco se sabe sobre a morte de São José. A Bíblia silencia sobre esse momento, mas a tradição cristã nos dá uma imagem poderosa, a de um homem que morreu nos braços de Jesus e Maria. Já imaginou isso? Se você pudesse escolher como morrer,
não escolheria estar nos braços das duas pessoas mais santas que já pisaram na terra. Por isso, São José é chamado de padroeiro da boa morte, porque viveu em santidade, trabalhou com amor, protegeu a Sagrada Família e partiu serenamente, cercado de luz. Mas por que esse título é tão importante nos dias de hoje? Vivemos numa época em que a morte é vista como tabu, como tragédia. Mas José nos mostra que a morte pode ser o encontro final com a missão cumprida, o descanso do guerreiro fiel. E você? Está preparado para esse encontro? Não é um chamado ao medo, é um chamado à vigilância, a viver cada dia como se fosse o último, a amar, a servir, a trabalhar com propósito. Muitos dizem que José morreu antes da vida pública de Jesus, pois ele não aparece durante os milagres, as pregações, a cruz. Mas essa ausência física não é ausência espiritual. Pelo contrário, ele continua presente como intercessor poderoso, protetor da igreja, guardião das famílias. E aqui está algo que poucos sabem. Grandes santos e místicos relatam graças extraordinárias pela intercessão de São José. Sim, ele que viveu no silêncio, agora age nos bastidores da eternidade. Vamos entender por que a devoção a São José cresceu tanto nos últimos tempos e o que isso tem a ver com você, com sua casa, seu trabalho e sua salvação. O patrono do impossível, sua proteção está a um sussurro. Você sabia que o Papa Francisco carregava uma imagem de São José dormindo na sua mesa de trabalho e que escreve bilhetes com problemas e pedidos para deixar debaixo dela? Isso porque José continua sonhando com a humanidade, continua cuidando da igreja, continua operando milagres em silêncio. Você tem algo impossível em sua vida hoje? Uma causa perdida? Uma angústia sem solução? São José é conhecido como o patrono do impossível, porque onde a força humana acaba, começa a providência de Deus. E José é um canal dessa providência. Nos últimos anos, a devoção a ele cresceu como nunca, e isso não é por acaso. Vivemos tempos em que as famílias estão fragilizadas, em que os pais estão ausentes, em que o trabalho é fonte de angústia e não de santificação. José surge como modelo, escudo e guia. Ele protege os trabalhadores, os pais de família, os que lutam em silêncio. Ele inspira os que desejam viver a fé no cotidiano. Ele consola os que sofrem calados. E se você começasse hoje uma novena a São José e se colocasse suas lutas em suas mãos, a vida dele nos ensina que ser santo não é fazer barulho, mas ser fiel. Não é aparecer, mas obedecer. Não é conquistar o mundo, mas salvar sua casa. Este vídeo foi mais que uma história, foi um espelho, porque em cada um de nós há algo de José, um coração que quer servir, mas às vezes tem medo. Um trabalhador cansado, que só deseja sentido. Um pai ou mãe que quer proteger sua família. Um filho de Deus que busca seu lugar na missão. Que São José operário interceda por você. Que ele te ensine o valor do silêncio, a dignidade do trabalho, a beleza da obediência e a coragem de confiar, mesmo quando tudo parecer escuro. A vida de São José é um lembrete poderoso de que a santidade está ao alcance de todos. Está no dia a dia, na oficina, no cansaço, no cuidado com a família, no silêncio da alma. A moral da história: você não precisa ser famoso para ser grande, basta ser fiel. Que este vídeo te inspire a ver sua rotina com outros olhos. Que você descubra que até as tarefas mais simples podem ser ofertas divinas. E que você nunca está sozinho. Há um santo operário, justo e silencioso, que intercede por você. Reflita. O que você pode entregar hoje, com amor, nas mãos de Deus? Oração a São José. São Pio X. Glorioso São José é modelo de todos os que se dedicam ao trabalho,
obtende-me a graça de trabalhar com espírito de penitência para a expiação de meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar, sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesmo, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta que deverei dar do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos tão funesta à obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo à vossa imitação, ó Patriarca São José. Tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. São José Operário, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto em vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Que Deus abençoe todas as famílias que assistiram ao vídeo e peço que se inscrevam no canal e compartilhem para mais pessoas. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Isso é muito importante, pois o vídeo terá mais indicações e chegará a mais pessoas que também gostariam de receber esta história. Que Deus te abençoe e até a próxima. Obrigado.